mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Pedro Nuno Santos saiu do governo há menos de um ano por causa do episódio da indenização de Alexandra Reis. Não desejava seguramente este calendário que lhe roubou tempo à travessia no deserto, com um lugar na televisão que lhe permitiria preparar a candidatura e deixar para mais distante os episódios que levaram à sua demissão. Mas em política não se fazem planos, apesar de há muito tempo planear este caminho. Entrou para a JS com 14 anos, foi o seu líder e, desta fornada de jovens socialistas, saíram vários jovens turcos, mais à esquerda do que tem sido tradição no PS. À direita dizem que é radical, mas até ao episódio que o levou a sair do governo, ou até ao embate que teve com António Costa por causa do aeroporto, parecia ser o indiscutível sucessor do primeiro-ministro. Segundo os observadores, ainda o é. Mas a sua imagem política foi afetada por tudo o que teve a ver com a agenda da TAP. Foi um dos principais obreiros dos entendimentos à esquerda, ocupando o lugar central da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, onde se fazia a negociação com o Bloco e o PCP, tendo-lhe sido atribuído o talento negocial de manter uma geringonça de pé. Foi catapultado para o Ministério das Infraestruturas, onde o esperava um presente envenenado, dificultado pela relação tensa que foi mantendo com António Costa. O contexto político em que vai a votos, se vencer a luta interna, dificilmente poderia ser mais difícil. Como se não bastasse, o desgaste de 8 anos de governação tem um processo judicial que envolve o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro e o ministro que o sucedeu na pasta das infraestruturas e, de forma ainda pouco clara, o próprio Primeiro-Ministro. E que não se sabe se irá a mais pessoas. Do lado contrário, tem um líder pouco mobilizador e uma extrema-direita em crescimento. Para além desta entrevista, pode ouvir a que fiz a José Luís Carneiro nesta mesma plataforma. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Pedro Nuno Santos, por ter aceitado este meu convite. Não aceitou o debate com o seu opositor. Não acha que o diminui ir a votos sem um debate? Não mostra uma postura temerosa e pouco democrática com esta opção? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui. Relativamente à questão que me coloca, não há nenhum receio de fazer um debate no Partido Socialista, tanto não há que ele está a acontecer. Quer dizer, eu todos os dias estou com os militantes do Partido Socialista, dou entrevistas e todos os dias assumem-se posições, defendem-se posições, portanto não há nenhuma fuga ao debate. Agora, nós não ignoramos que estamos em clima de pré-campanha para as legislativas, esse é um dado relevante, e obviamente que qualquer debate entre candidatos à liderança do Partido Socialista vai ter mais efeito externo do que interno. E por isso a opção que nós tomamos foi, no quadro desta campanha interna, não participar em debates. Mas não é uma opção de uma espécie de democracia condicional, tendo em conta a proximidade das eleições? As regras democráticas não desaparecem por isso. Não, nem desaparecem neste caso, quer dizer, o Partido Socialista vai ter um processo eleitoral interno. Mas teve debates no passado. Em contextos diferentes. Então, nas últimas eleições internas, as últimas eleições internas que ditaram a eleição pela primeira vez de António Costa como secretário-geral do PS, houve um debate um ano antes das eleições legislativas. É um contexto, e num contexto de eleições primárias. Mas não deve ser comparado com Rui Rio, que também o recusou pelas mesmíssimas razões e não era tido como uma pessoa um pouco autoritária dentro do partido. Mas não tem a ver com autoritarismo, tem a ver com a defesa do Partido Socialista no quadro de um processo eleitoral nacional, onde o PS faz isso, não é? Bem, eu quando disputo eleições é mesmo para ganhar, quer dizer, nem sequer consigo conceber que avance para eleições dentro do Partido Socialista e fora que não seja para ganhar. E a mim preocupa-me a preservação
da unidade do Partido Socialista, a unidade que nós vamos ter de assegurar depois do dia 15 de dezembro, e a avaliação que nós fizemos era de que os debates poderiam prejudicar. E por isso, aliás, ainda hoje, o debate entre António Costa e António José Seguro deixou marcas até aos dias de hoje, e não é que eles que não devam existir, mas no atual quadro nós entendemos que não era bom. Há poucos meses concluiu que não tinha condições para ser ministro. Agora candidata-se a ser primeiro-ministro. Não é uma contradição? Não, porque quando eu deixei de ser ministro por uma situação em concreto, em particular, um processo que não tinha corrido da melhor maneira, assumi as responsabilidades, mas isso não marca todo o meu percurso político. E quando eu me candidato a líder do PS, é tendo em conta todo o histórico, todo o trabalho político que fiz desde o momento em que iniciei esta atividade. Há aqui uma questão de tempo, não é? Ou seja, claro que não marca todo o seu histórico, todas as pessoas cometem erros políticos ao longo da sua carreira política, todos os políticos, não é? Mas foi muito perto, foi há muito pouco tempo. Não é? Foi há um ano, penso eu, talvez menos. Isso do cometer um erro político, neste caso em concreto, houve a assunção de responsabilidades sobre um processo que não correu bem, mas não foi um processo que foi gerido diretamente por mim, mas obviamente que a responsabilidade é do Ministério e é minha. Como sabe, a partir de um determinado momento, percebeu que, que se tinha envolvido no processo e não se lembrava disso. Não, eu envolvi-me. Quem dá a autorização para ser feita a substituição sou eu. Agora, o processo não é conduzido por mim, eu no fim dou a anuência política a um valor. Mas pronto, independentemente disso, ao longo de uma governação, há muitas coisas que não correm como nós gostaríamos que corressem. Isso faz parte da decisão política. Quanto ao timing, o timing não se escolhe na política, as coisas são quando têm que ser. E há umas eleições que foram marcadas e que não estavam previstas, e nós temos que saber lidar com o momento, quer dizer, e a verdade é que a vontade aparentemente maioritária do Partido Socialista, confirmaremos nas eleições, é de que eu avançasse para a liderança do PS, e por isso nós temos que saber lidar com o que correu bem, com o que correu mal, mas isso não deve nos impedir de podermos apresentar um projeto ao Partido Socialista e ao país. Não teme passar a campanha a pedir desculpas por coisas que disse e que fez? Não temo, nem o vou fazer. Nós temos que ter a lucidez para reconhecer aquilo que correu bem e aquilo que correu mal, mas era só o que faltava que tivesse passar a campanha toda a falar eu quero passar a campanha toda a falar dos problemas dos portugueses. Antes de falarmos disso, até porque se liga com os problemas dos portugueses um pouco mais à frente, disse na apresentação da sua candidatura que o PS não ia passar 4 meses a discutir um processo. Acredita que será possível ignorá-lo? O que eu acho, nós podemos discutir a justiça. Outra coisa diferente é discutir um processo judicial. Acho que é errado que um candidato a líder de um governo da República esteja, e neste caso do Partido Socialista, esteja aos próximos 4 meses a discutir um caso judicial que envolve governantes do Partido ou ex-governantes do Partido Socialista. E por isso acho que seria um erro, e acho que é um erro também para a democracia portuguesa, que nós estejamos 4 meses a discutir um caso judicial e não os problemas do país que existiam antes do caso judicial e que existem no presente. Há uma questão política ligada a este processo judicial, independente, ou seja, não é independente do processo judicial, mas não vai estar em julgamento, que tem a ver com o papel de Diogo Lacerda Machado, uma espécie de pivô informal nas relações entre privados e o governo. Elas são anteriores e até independentes a este processo, apesar de ele os trazer de volta. O melhor amigo do primeiro-ministro foi quem negociou pro bono a renacionalização da TAP. Depois foi para a administração da TAP. Não houve aqui, e ainda teve um papel no meio, na negociação com os lesados do BES, na ligação entre o Estado e o próprio BES e os lesados do BES. Não houve aqui... Isto não foi provavelmente um momento de infelicidade. Um momento de infelicidade não se prolonga durante tanto tempo. O PS não tem de discutir com os cidadãos a forma como as suas redes de contacto lidam com o Estado. Bom, não estamos a falar das redes de contacto do Partido Socialista. E é muito importante que nós distingamos as coisas. Não tem a ver com... O Partido Socialista não tem uma rede de contactos no setor privado, nos negócios. Isso não existe. Podemos, quando muito, no limite, falar de um caso em particular... E não de uma... Está a ser benevolente, mas muito bem. Não estou a ser benevolente. Dá um exemplo e depois passa do exemplo para o Partido Socialista. E eu não posso também aceitar essa colagem. O Partido Socialista tem muitos anos de dedicação à República Portuguesa e nesses anos
há episódios ou momentos ou situações que não correram da melhor maneira e que possam ter sido, mais uma vez, erros. E eu acho que aí, que neste caso em particular, se devia ter antecipado pelo menos as dúvidas que se colocariam sobre estas relações. Agora, isso não caracteriza o Partido Socialista. Então, isso não é o Partido Socialista. Então, as redes de contacto de um primeiro-ministro, no caso, propõe-se vir a ser primeiro-ministro. Também há de ter amigos, imagino eu. Portanto, a minha pergunta é a mesma, então, neste caso, ou seja, se o Partido Socialista não tem que fazer um debate, porque os casos não são isolados, não é? Não, este caso teve um impacto. Se o Partido Socialista não tem que fazer um debate sobre este tipo de informalidade nas relações com o Estado. Ao longo dos anos da nossa jovem democracia, os governantes e os governos vão aprendendo. E em cada experiência governativa de cada governo é uma oportunidade de aprendizagem para corrigir procedimentos futuros. E obviamente que este processo também deixará lições para o futuro. Há quem ache, sem fazer a comparação entre este caso e o caso de José Sócrates, e não querendo que comente judicialmente um caso que também não terminou, infelizmente ao fim destes anos todos, há quem ache que o Partido Socialista não tirou as devidas lições do caso do processo de José Sócrates. Bom, como dizia o Daniel, os casos são diferentes, as lições que se têm que tirar de cada caso também são diferentes. E eu não tenho dúvidas nenhumas que talvez seja que é importante para todos, para proteger o próprio Estado, para proteger os investidores privados, para proteger os governantes, que os procedimentos sejam claros, transparentes e conhecidos, para dar previsibilidade e igualdade também no acesso aos serviços públicos, ao Estado e aos governantes. Isso nós precisamos, e acho que essa é uma das grandes lições que nós tiramos deste caso em particular. O que está subjacente a todo este processo, aquilo que parece, é obviamente a tentativa de conciliação entre diferentes interesses que têm que ser protegidos. Neste caso, o interesse ambiental e o interesse de captação e atração de investimento direto estrangeiro. E obviamente, quando estamos a falar de investimentos de elevada dimensão, é natural que haja trabalho com o governo. É mesmo assim. Agora, se nós... Há quem ache, eu sou daquelas pessoas que tendem a achar isso, que aqui o problema não tem tanto a ver com o conteúdo, tem a ver com quem são os pivôs. Ou seja, que há um problema que é quem são os pivôs para fazer isso. Eu, pelo menos, acho normal que o Estado, perante grandes investimentos, não se limita a abrir o guichê da administração pública e haja intervenção política. A questão é quem são os pivôs. Só que não é o governo, não são os governantes, não é o Estado que escolhe os interlocutores das empresas privadas. E por isso é que a melhor forma... Pode levantar problemas com ele, pode dizer isto se calhar não é a melhor forma. A melhor forma de o fazer é ter procedimentos definidos à partida, conhecidos por todos, e dessa forma, a partir do momento que os procedimentos e os caminhos são seguidos e são conhecidos, é mais fácil de nós evitarmos dúvidas ou suspeitas sobre qualquer tipo de trabalho em conjunto entre um grande grupo, um grupo económico que está a fazer um investimento direto estrangeiro, um investimento em Portugal, e o governo. Concorda com a regulamentação do lobby? Eu não tinha esta pergunta preparada, mas tem a ver com aquilo que acabou de dizer. Bem, nós estamos ainda a trabalhar na nossa moção e a breve prazo será conhecido. Há vantagens e desvantagens na regulamentação do lobby, porque se faz sentido haver regras transparentes e bem definidas sobre como se relaciona um investidor privado e o governo, também é importante que não se esteja a legalizar uma prática que é obviamente considerada um crime, nomeadamente tráfico de influências. E por isso nós temos que encontrar uma solução que possa permitir dar esta previsibilidade e igualdade na relação com o Estado. Não sei se chama regulamentação do lobby, mas essa é uma área onde nós estamos a trabalhar no quadro da candidatura. Conheceu o Diogo Lacerda Machado, ficou espantado com tudo isto ou não? A minha relação com o Diogo Lacerda Machado é mais ou menos pública, que não foi a melhor, não correu da melhor maneira. E portanto, a determinada altura, Diogo Lacerda Machado, terminando o seu mandato no Conselho de Administração como administrador no Executivo, não continuou. Eu não quero fazer sinceramente nenhum juízo sobre pessoas em concreto e que estejam neste momento envolvidas de alguma forma no caso judicial em apreço. Eu não quero fazer porque acho errado da minha parte fazê-lo, não quero que nada do que diga possa ser interpretado como um juízo sobre cada uma das pessoas que estão envolvidas no caso. E acho que devo ter esse cuidado,
E tenho tentado ter uma disciplina férrea em relação a 2 princípios basilares do Estado de Direito, a presunção da inocência e a independência do Poder Judicial, e obviamente que tenho consciência de que tudo o que eu possa dizer será ou pode ser usado contra as pessoas que estão a fazer a sua defesa, e eu não queria ser parte desse processo. Há outra parte que este processo levanta, que é um bocadinho no sentido inverso do que eu lhe tentava perguntar. Acha que as suspeitas que existem sobre este processo e as críticas à sua intervenção na TAP, como ministro, tornam impraticável uma política industrial do Estado? Há, em Portugal e na Europa, um ambiente que permita um maior intervencionismo do Estado na economia? Esse é um problema que decorre do debate que nós vamos tendo sobre a política económica e sobre o que é a intervenção nas empresas públicas. Quer dizer, muitas das críticas que foram feitas sobre o intervencionismo do Estado na TAP são absurdas, pela simples razão de que a TAP é uma empresa que tem um acionista e o acionista é o Estado. Qualquer empresa privada é normal que o seu acionista tenha uma palavra a dizer sobre o funcionamento da empresa de que é dono. Neste caso é o Estado português e, enquanto Ministro das Infraestruturas e da Habitação, tinha a tutela setorial da empresa. Outra coisa diferente é o ministro setorial dar orientações sobre a gestão operacional da empresa. Isso não acontecia até porque os ministros normalmente não dominam o negócio em causa. Portanto, no caso da TAP, quando nós, esmiuçada a Comissão Parlamentar de Inquérito, não houve nada que possa ser apontado como intromissão na gestão operacional da empresa. Mas nem em matérias que poderiam ser até aceitáveis serem do âmbito acionista, como determinação sobre rotas, sobre prioridades em matéria de mercados nem isso foi feito, porque entendeu-se que era a altura da TAP poder ter uma gestão profissional que garantisse que ela tinha resultados, como aliás estão-se a revelar, e por isso não houve essa intromissão na gestão operacional da TAP, como é dito. E neste caso, na atração, por exemplo, do investimento externo? Ou seja, acha que o ambiente que se criou, com ou sem razão, provavelmente mas com... Daniel, deixe-me dizer sobre... É porque eu sempre ouvi o Pedro Nuno Santos a defender muito uma política industrial claro, por parte do poder político, e isso implica atrair investimento e mais privado. que isso. Mas deixe-me só dizer aqui ainda uma coisa, porque nós vamos ouvindo, e mesmo à direita, eu já ouvi alguns políticos ou comentadores que se posicionam à direita a defender que deviam ser dadas orientações à Caixa Geral de Depósitos para definir uma taxa de juro sobre os créditos, sobre os depósitos, diferente dos seus concorrentes, e dessa forma tentar influenciar o mercado. É a minha posição. Não, correta, e faz sentido. Agora, os mesmos que dizem isso dizem que houve uma intervenção na gestão, uma interferência na gestão da TAP. Calhar não são exatamente as mesmas pessoas que dizem uma coisa e outra, mas... Não, normalmente até são. O Daniel não é um comentador de direita, não é? Não, eu sou só um comentador. Não estava a falar de... relativamente à questão da política industrial e do investimento direto estrangeiro. Um Estado deve ter uma estratégia de atração de investimento direto estrangeiro. Já agora, o investimento direto estrangeiro não é tudo igual. E uma coisa é termos uma auto-Europa, outra coisa é um investimento direto estrangeiro se concentrar no imobiliário. E há quem ache que este investimento do data center, ele próprio, não é comparável com o da auto-Europa nos custos-benefícios, mas seria outro debate. Não, mas é um debate importante, podemos lá ir, porque se enquadra neste debate sobre política industrial. E já agora vou dizer também alguma coisa sobre isso, porque levantou aí uma questão relevante. O investimento direto estrangeiro é diferente. O investimento direto estrangeiro, nós temos tido uma predominância de investimento direto estrangeiro no imobiliário, e nós verdadeiramente precisávamos de investimento direto estrangeiro na indústria. Porque, obviamente, quando nós temos um grande investimento industrial, como é o caso da auto-Europa, isso tem consequências no resto da indústria portuguesa, porque nós passamos a ter muitas empresas, pequenas e médias empresas, a fornecer a auto-Europa, de início, e que hoje passam a fornecer fabricantes em todas as partes do mundo, a partir da experiência e do know-how que ganharam ao fornecer a auto-Europa. E por isso tem essa mais-valia. Eu dou o exemplo do trabalho que nós estamos a fazer para que se venha a fixar uma fábrica de comboios em Portugal. Isso terá consequências na nossa indústria, num setor que está em crescimento em toda a Europa, e isso enquadra-se numa estratégia de política industrial. Quando nós fazemos um concurso para adquirir 117 comboios, o nosso objetivo não é só adquirir os comboios,
já agora que vamos gastar perto de 1.000 milhões de euros a comprar comboios novos, que isso tenha como consequência um investimento industrial em Portugal e a incorporação de produção nacional. Como sabe, as regras europeias não facilitam esse tipo de... Antes, pelo contrário, não só não facilitam, como dificultam muito. Mas acha que vai ter embates com a Europa para conseguir... Não, no quadro da lei europeia, nós, com a empresa, a CP, com o nosso acompanhamento, mais a Sociedade de Advogados que trabalhou para a CP, exploraram-se todas as possibilidades dentro da legislação europeia, todas as possibilidades e todos os incentivos para que quem concorresse ao concurso percebesse que a melhor forma de poder ganhar o concurso em Portugal isso não é uma forma de protecionismo, algum tipo de protecionismo contra a concorrência na União Europeia? Não, o que houve foi, explorando a legislação europeia, Portugal tinha de uma vez por todas aprender com aquilo que fazem os melhores exemplos na Europa, a começar na Alemanha, quer dizer, em matéria de concursos de procura pública. A procura pública é um dos instrumentos mais usados de política industrial. A ideia de que quando um Estado vai fazer um grande investimento público, que isso tenha consequências na sua indústria nacional e não apenas nas dos outros. Isso implica que, no cumprimento da lei, se explorem todas as possibilidades para que essa procura pública tenha consequências no nosso desenvolvimento económico. E a verdade, Daniel, a propósito do concurso dos comboios, é que os 3 concorrentes que se mantêm em concurso, os 3 já anunciaram a pretensão de abrir uma fábrica de comboios em Portugal. E isto tem um impacto muito relevante na nossa economia. Sobre o data center, para não muito estar... porque este é um debate que interessa sobre o desenvolvimento económico, porque é isto que faz a nossa economia avançar e desenvolver-se e sofisticar-se, e não a redução mágica do IRC, ou as consequências mágicas da redução do IRC. O data center, o que é que o data center permite? Permite explorar aquela que é uma vantagem que Portugal tem, que é ao mesmo tempo desvantagem em muitos outros domínios, que é a sua localização geográfica. A nossa localização periférica no quadro europeu é uma desvantagem, muitas vezes ignorada no debate público, quando nós olhamos para países do leste ou do centro da Europa, que entretanto têm tido avanços muito importantes. Isso percebe-se, tem um problema, que é o custo, os gastos de energia são... Correto. Mais uma vantagem que Portugal tem. Portugal tem condições para produzir energia renovável como poucos países na Europa, o que dá 2 vantagens para nós conseguirmos esse tipo de investimentos estrangeiros. Nós temos uma boa localização geográfica, o país que faz a ligação entre o Atlântico e o resto da Europa, e temos também condições naturais que nos proporcionam a possibilidade de nós produzirmos energia de fonte renovável. Isso é muito relevante. Deixa-me agora ir visitar o Pedro Nuno Santos mais à direita, para defender os excedentes, a importância dos excedentes orçamentais. O Partido Socialista foi campeão de excedentes orçamentais, muito mais radical do que países europeus que têm menos problemas sociais e estruturais a que o Estado tem que acudir. Ao mesmo tempo, ou seja, não se pode comparar a redução do déficit em França e em Portugal, porque Portugal está mais atrasado noutras coisas que tem que resolver. Ao mesmo tempo, têm tido os mais baixos investimentos públicos da Europa, sendo que o Pedro Nuno Santos teve uma das pastas que mais pode ter sido afetada pela queda de investimento e... Não houve, enquanto lá estive não houve queda, houve sempre aumento. Não é caso para dizer que Passos Coelho tem inveja de quem conseguiu fazer isto com uma retórica de esquerda? Que diferença é que existe com o PSD? Total. Se é apenas só de estilo. Total. Não é que por acaso eu ouço total, este governo Daniel. falar e já começo a ouvir, aliás, uma repetição quase até no estilo. A diferença é total. De Pedro Passos Coelho na defesa da importância de ter excedentes orçamentais. Não preciso explicar. Eu por acaso não me lembro de nenhuma declaração minha em que eu disse que era importante ter excedentes. Eu disse do Partido Socialista. Não, disse, à liderança do Partido Socialista. Vamos ao Pedro Nuno Santos da direita. Não, vamos e eu nunca falei em excedentes. Imagino que vai ter que defender 8 anos de governo. É esta a minha pergunta. Bom, em primeiro lugar, a redução da dívida pública é um objetivo importante para o país. E é um objetivo importante para o país por 2 ordens de razões muito, muito relevantes. Primeira é que ter uma dívida pública mais baixa significa menos encargos com a dívida. Menos encargos com a dívida significa maior disponibilidade financeira para investimento. Segundo aspecto relevante, nós devemos aproveitar os períodos em que não há crise para reduzir ao mais que conseguirmos
calma, não é tudo o resto constante. Calma, já lá Não, mas é porque a gente vê que quando estamos em dificuldades dizem agora temos que cortar que estamos em dificuldades. Ela sobe. Quando nós estamos bem, dizem agora temos que cortar porque agora estamos bem. Quando nós temos uma crise, ela sobe. Sobe automaticamente, quer dizer, porque nem que seja pela redução do próprio. Deixa-me só dizer uma coisa, faço-lhe aqui uma Mas eu assim não consigo apresentar. Já lá chego, consegue, não consigo, o Daniel não deixa. Voltar a esse raciocínio. Eu quero, não, é porque há aqui uma questão. É que como nós sabemos, pela experiência acumulada do país, por exemplo, na crise de 2008-2009, nós podemos estar com uma dívida de 60%, 70% do PIB, que basta uma decisão da União Europeia, que a almofada se vai toda, vai muito para lá da almofada. E, portanto, o que nos estão a vender não é verdade. Ou seja, que nós estamos a criar uma almofada, nós não estamos a criar uma almofada. Nós estamos a retirar dinheiro da economia, porque excedentes orçamentais é isso, é retirar dinheiro da economia, atrasando investimentos fundamentais para o país. Peço desculpa. Primeiro, nas vésperas de uma crise não é igual ter 60 ou 90. E por isso o ponto de partida é relevante. E portanto, se nós conseguirmos reduzir a dívida pública para um ponto de partida mais baixo, isso é melhor para o país, está melhor preparado para enfrentar essa crise, mesmo que o salto vá ser grande. O salto vai ser grande, mas o ponto de partida é mais baixo e por isso nós ficaremos no final numa situação também melhor do que ficaríamos se nós partíssemos de um ponto mais elevado de dívida pública. Segundo aspecto, este é o primeiro, que era os ganhos e a importância de ter uma dívida pública baixa. Senão, seguindo o raciocínio do Daniel, a pergunta que eu, se fosse eu jornalista, fazia ao Daniel é qual é o limite aceitável, não é? Porque senão então nós teríamos que definir mais ou menos qual era o limite. Senão, então o país tem dificuldades, o país precisa de investimento público, podemos continuar a aumentar a dívida pública. É aquele que pondera possibilidades e necessidades. E o Governo não está a ponderar as necessidades porque tem uma crise do SNS ao mesmo tempo que apresenta excedente. Eu tenho a vantagem de, no curto período em que tentei concorrer com o Daniel Oliveira enquanto comentador, assumir posições sobre esta matéria. E aquilo que eu defendi foi que nós não devíamos desistir de uma trajetória de redução da dívida pública, mas que nós não precisávamos de fazer uma trajetória tão acentuada, de redução tão acentuada como aquela que está a ser feita pelo Governo. Portanto, acha que foi demais? Não, eu disse isso no meu comentário na SIC, que achava que o orçamento era bom, mas que a trajetória de redução da dívida devia ser mais lenta para resolver alguns problemas mais rápido. Foi exatamente isso que eu defendi. E, na realidade, digo isto com algum conforto, porque nós estamos a fazer uma redução da dívida pública mais rápida do que aquela que o próprio Governo se tinha comprometido com Bruxelas fazer. Isto é, se nós tivéssemos seguido a trajetória de redução da dívida pública com a qual nós nos tínhamos comprometido com Bruxelas, nós tínhamos a possibilidade de aumentar o nível de despesa do Estado, seja investimento público ou não, porque o SNS não é investimento público, é investimento fixo, não é? Permanente. É investimento público quando se constrói um hospital, mas é despesa corrente quando nós aumentamos os salários dos médicos ou dos enfermeiros. E eu acho que, ao contrário da designação contabilística para a despesa com salários, eu acho que neste caso em concreto é investimento no Serviço Nacional de Saúde. Contabilisticamente não é, mas por acaso num setor que é mão de obra intensiva como é a saúde, tal como é aliás a educação, o capital mais importante no quadro da saúde é mesmo o pessoal. E quando nós temos médicos, enfermeiros, e não fiquemos por aqui, técnicos e auxiliares desmotivados... Já lá vamos. Não desenvolva mais porque já vamos falar do SNS. Porque, pronto, a entrevista tem a sua dinâmica e a propósito da questão da dívida pública esqueci-me da diferença com o Passos Coelho e acho que é muito importante. Porque nós esquecemos-nos, porque o PSD consegue-se apresentar como o arauto do controle das contas públicas e nós não nos podemos esquecer qual foi a estratégia que o PSD decidiu seguir a partir de 2011. Porque foi em nome da dívida pública que Passos Coelho cortou salários, cortou pensões, ao contrário do que tinha prometido na campanha, cortou salários, cortou pensões, diminuiu a despesa nos serviços públicos e aumentou impostos. Em nome da dívida pública fez tudo isto. E sai em 2015 com uma dívida pública superior à que herdou em 2011. Porquê? Recebeu o empréstimo, não é? Não teve a ver com o empréstimo. O empréstimo foi também para pagar, na realidade, para substituir a dívida pública. Essas políticas todas não eram... Deprimiram a economia. Essas políticas todas, não é só isso. Deprimiram a economia. Essas políticas não tinham como função
diminuir a dívida pública. Tinham como função voltar aos mercados. Ou seja, mais uma vez, ter uma resposta positiva do ponto de vista político. Não, mas o governo... Regressar aos mercados. Poder regressar aos mercados. O governo de Pedro Passos Coelho, se estamos todos lembrados, quis ir para lá daquele que era o programa da Troika. Aliás, fez isso com orgulho. Nós vamos para lá da Troika. Este nosso programa não está a ser implementado porque nos é imposto. Este programa está a ser implementado porque nós acreditamos. Isso liga bem com a minha próxima pergunta. Por isso era uma estratégia da direita para reorganizar as próprias funções do Estado. Acha que a frase que disse num jantar do PS, que o seu adversário interno já usou contra si, sobre os credores alemães, o vai obrigar a fazer um discurso tão ou mais ortodoxo que o governo faz hoje durante a campanha, não na interna, mas na campanha, se vencer, para primeiro-ministro? Eu acho que há uma leitura errada do que é um discurso ortodoxo. Eu lembro... Ortodoxo do ponto de vista económico. Eu defendo que nós mantenhamos o objetivo de continuar a reduzir a dívida pública. Acho que nós devemos manter esse objetivo. E lembro que nos anos dos governos de António Costa, e nos primeiros 4 anos em que o governo foi apoiado, suportado por partidos à sua esquerda, foram anos onde nós fomos capazes de reduzir nos 4 anos a dívida pública. Uma situação económica mais favorável do ponto de vista externo. Não é só do ponto de vista externo. Isto eu digo ao PS e ao PSD, porque Daniel, passam a vida a degladiar-se com números que muitas vezes resultam do contexto externo e não do contexto interno. Desculpa, eu peço desculpa, mas não é assim, senão então não há lugar para a política nacional. Mas acho que há pouco. Mas eu discordo do Daniel. É normal que eu discordo, Daniel, porque na realidade nesses 4 anos nós tivemos uma estratégia de política económica orçamental diferente daquela que foi a do governo do PSD. E essa estratégia de política económica e orçamental também tem consequências na própria nível da atividade económica, que aliás é o que ajuda a explicar porque a dívida pública desce. A dívida pública desce porque a economia não foi deprimida como foi durante os governos do PSD. Isso é a minha pergunta. Qual era? Aquela frase que disse no jantar do Partido Socialista sobre os credores alemães, se isso não o condiciona hoje em dia pela forma como olham para si. Eu repito, sobre o tema da dívida, eu continuo a achar que a dívida pública... Eu estou a gostar que repita, mas não me está a responder à pergunta. Não, estou porque estou a desligar o Daniel está a fazer uma causalidade. Sim. Defende, tem um discurso de defesa da redução da dívida pública. Não se revê naquela frase. Aquela frase foi feita num determinado contexto político, económico no país, num contexto também partidário. Dessa frase não se pode retirar um programa para a dívida pública. Isso não é correto, é desonesto. E por isso, aquilo que me interessa hoje afirmar é que eu considero importante para o país continuar a reduzir a dívida pública. Sem que isto, obviamente, ponha em causa a necessidade do país continuar a aumentar o nível de investimento público, que é, obviamente, ainda muito reduzido face à União Europeia. Neste momento, nenhuma sondagem aproxima o Partido Socialista vagamente da maioria absoluta. Não vale a pena recusar falar de cenários que parece, se tiver condições para governar, são os mais prováveis. Na melhor das hipóteses, e é mesmo na melhor, segundo as sondagens que saem, precisará do Bloco de Esquerda e do PCP para ter uma maioria. Acha que depois do que aconteceu em 2021 existem condições para esse diálogo? Bom, antes de mais, eu tenho dito que o nosso foco está na vitória, nesse cenário que nós trabalhamos. Concordo que o cenário da maioria absoluta é um cenário muito longínquo, nada é impossível na vida política, em nenhum país do mundo, também não é em Portugal, mas nós trabalhamos para o cenário de vitória. E nesse quadro nós não fechamos, pelo menos a nossa candidatura não fecha portas à sua esquerda, não quer reerguer, antes pelo contrário, não quer reerguer os muros que António Costa derrubou em 2015. Seria impensável. Mas não se cavou uma trincheira em 2021. Ou seja, que derrubaram-se muros em 2015, mas em 2021 Daniel, o que é que nós temos em 2000... não se voltou atrás. O que é que nós temos em 2023 que não tínhamos em 2015? O que nós temos em 2023 é uma experiência de trabalho em conjunto que correu bem. Elas dizem, mas depois terminou ao fim de alguns anos. Bom, terminou, as razões são muito diversas e nós teremos que trabalhar sobre elas, mas a verdade é que em 2015 nós nunca tínhamos tido essa experiência de trabalho em conjunto no Governo da República. E por isso estávamos a fazer uma coisa a partir do zero. Uma experiência a partir do zero. E eu tive a oportunidade de estar nesse trabalho, não só na formação dos acordos, como também na sua gestão ao longo de 4 anos.
E por isso nós estávamos todos, Partido Socialista, Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda e Verdes, a aprender todos os dias a trabalhar em conjunto. Isso já está. Isso é um dado. Isso já é um dado. Vou dizer outras e por isso, nós hoje temos uma vantagem que não tínhamos em 2015. Vou dizer duas desvantagens, duas coisas que também mudaram de 2015 para 2021. O país vinha de um governo austeritário de direita, hoje não vem de um governo do Partido Socialista, o que torna a urgência um pouco diferente, não é? Havia coisas para reverter, etc. Havia um programa mínimo muito evidente, muito claro, saído dessa experiência da Troika. Agora vem de 8 anos de um governo do Partido Socialista desgastado e há uma guerra que dá uma nova relevância, que não tinha, às posições do PCP sobre o conflito da Ucrânia e às posições do Bloco de Esquerda e do PCP sobre a NATO, que não tinham centralidade naquele momento, não tinham a centralidade que Cavaco Silva levantou, hoje podem ter, porque há um conflito em que Portugal não está diretamente envolvido, mas tem posições diplomáticas. Eu discordo. São duas questões. Puderes responder às duas? Eu discordo dessa análise, porque cada circunstância ela é altamente relevante para aquilo que se vai fazer em conjunto e se houver a necessidade de fazer algum acordo, ou de repetir algum acordo, e eu só posso falar pelo Partido Socialista, antes de mais deixar isto claro, não posso falar por mais ninguém, e eu sei que não está à espera que eu fale pelos outros. Sim, mas nem sequer sabemos se os outros estão interessados em qualquer tipo de exatamente, e esse é um primeiro ponto que é preciso ficar claro, porque eu não tenho a pretensão de falar em nome de nenhum partido para além daquele ao qual me estou a candidatar. Se por alguma razão for necessário, houver condições, houver interesse dos 3 partidos em fazer 3 ou 4, porque o LIVRE também é hoje uma variável na esquerda portuguesa. Pelo menos à esquerda, não excluindo o PAN, mas à esquerda temos hoje, com representação parlamentar, 4 partidos. Digo isto porque o PAN não se considera, não se define a si próprio como um partido de esquerda. Até acabou de fazer um acordo com o PS. Exatamente. Agora, se chegarmos a uma situação em que, para se ter um governo em Portugal, há uma maioria de esquerda, a alternativa a não haver um entendimento é a esquerda não conseguir organizar um governo e ter um governo, quer dizer, portanto os partidos serão confrontados sempre com isso e assumirão sempre a responsabilidade e assumirão sempre essa responsabilidade. Quer dizer, tinha havido um governo austeritário e havia um programa muito limitado de recuperação de rendimentos. Não é um pormenor, torna mais fácil um acordo, não é? Quando ela é mais restrita. Daniel, não é um pormenor, mas esse é exatamente o argumento que a direita usa para desvalorizar aquilo que se conseguiu. Foi porque quiseram recuperar rendimentos, a partir daí não conseguiram fazer mais nada. O que não é verdade. E eu estive lá e sei que não é verdade. Porque quando nós conseguimos chegar aos manuais escolares gratuitos, ou às creches gratuitas, ou ao aumento extraordinário das pensões mais baixas, mas não era reversão de coisa nenhuma. Era construção. Era acrescento, era reforma, era nós olharmos não para... Não conseguiram reforçar o Estado Social. Eu não estou de acordo, porque nós aumentamos a despesa do Estado com a escola pública e com a saúde pública. Isso também são ganhos dessa experiência governativa e do PS. Portanto, em primeiro lugar... Quanto à questão da guerra. Em primeiro lugar, não é verdade que aquele governo se tenha limitado a fazer reversões como a direita gosta de dizer. Fizeram-se avanços e, portanto, e continua a ser necessário fazê-los. Segundo aspecto, nós estamos a falar em matéria de princípios e de posicionamento em matéria de política externa, que é exatamente os mesmos que tínhamos em 2015. Num contexto diferente. Eu peço desculpa, não muda, porque Portugal, em 2015, integrava a NATO, integrava a União Europeia, tinha um conjunto de compromissos, de despesa militar que decorrem de compromissos assumidos no quadro da Aliança Atlântica, e nenhum desses compromissos internacionais europeus foi posto em causa. Isto é, cada um dos partidos preservou aquela que era a sua identidade, programática em matéria de política externa. E souberam manter de fora do quadro da política nacional essas questões. E isso revelou também um elevado grau de maturidade dos partidos que se uniram naquilo que era verdadeiramente essencial para a vida direta do povo português. Luís Montenegro disse que a Geringonça foi uma versão moderna do gonçalvismo e que tem em si o seu mais fanático defensor. Estas provavelmente é mais fácil defender-se disto pela hipérbole, mas há uma acusação permanente, que é uma acusação, uma constatação, seja o que for,
que é um radical? É este tipo de ataques que teme e por isso tenta moderar a sua imagem? Não, o Daniel é que está a interpretar que eu estou a moderar a minha imagem, mas quer dizer, mas eu não mudei nada daquilo que penso e nem 1 milímetro do meu posicionamento. Não há dia que não o veja sempre ao lado das pessoas mais à direita do Partido Socialista. Pronto, até portanto, pessoas mais à direita do que... Quer dizer, portanto, é uma questão de imagem. Eu disse moderar a sua imagem, é disso que estava a falar. Não, as suas propostas não sei. Ainda veremos. Não, mas o meu posicionamento político não se alterou, quer dizer. Quando eu vejo ao lado como um grande apoiante o Álvaro Beleza, que é uma pessoa que defende posições que já começam a aproximá-lo da iniciativa liberal, nem sequer do PSD, Daniel, não fico perturbado, acho normal que eu faça. Não. Mas a questão é porque é que o está a fazer? Se sente essa necessidade de passar essa imagem de moderação. Eu agora estava a dizer o não. Tá Daniel, por acaso o Álvaro Beleza, eu estive com o Álvaro Beleza no Hospital de Santa Maria, onde ele exerce a sua prática médica. Podia-se ter encontrado com ele no SED. Não, mas porquê o Serviço Nacional de Saúde? O Álvaro Beleza tem uma posição sobre o Serviço Nacional de Saúde muito semelhante à minha. Mas sobre a Segurança Social, por exemplo, tem posições mas e então? que não são as do Partido Socialista. Mas e então? O Partido Socialista é um partido plural, com militantes que têm visões diferentes, no quadro da matriz ideológica onde se insere a social-democracia, onde há visões diferentes, mas nós construímos uma posição comum a partir de visões diferentes. O debate é isso, era só o que faltava agora ao Partido Socialista, toda a gente pensar igual. Não pensa. Mas sobre as declarações do Luís Montenegro, não se esqueça também que tinha sido essa a questão que me deixou. Gonçalvismo, não? Porque não deixa de ser extraordinário que a acusação de radicalismo seja feita com recurso a uma linguagem radical, extremada, panfletária, exagerada, que depois acaba por não explicar coisa nenhuma. E a pergunta que eu faço, a melhor forma de nós encararmos aquilo que disse, de nós olharmos para aquilo que disse Luís Montenegro, é deixando uma pergunta a quem votou PSD em 2015. E perguntar a esse eleitorado, nomeadamente àquele que às vezes vota PS, outras vezes vota PSD, que se diz serem de centro, perguntar a esse eleitorado o que é que nos 4 anos seguintes aconteceu de radical e o que é que aconteceu de mau. Porque nos 4 anos seguintes, aquilo que nós sabemos é que os salários aumentaram, as pensões aumentaram, a despesa social com os serviços públicos aumentou, os impostos baixaram e a dívida pública baixou. O que é que um típico eleitor de centro, como gostam os comentadores de colocar e posicionar o eleitorado, o que é que um típico eleitor de centro encontra naquele governo? Acha que não há eleitores de centro? Não, eu acho que o cidadão não se define dessa maneira. Nós, comentadores, políticos, jornalistas, organizamos o debate político com base nessa dicotomia. Não é assim que um cidadão se organiza do ponto de vista político. Há pessoas de esquerda e pessoas de direita e pessoas mais à esquerda e mais à direita que até se definem assim. A maior parte do eleitorado, que umas vezes vota PS, outras vezes vota PSD, outras vezes não vota, não se define dessa maneira. E por isso eu acho que é um erro estarmos a catalogar políticos. Deixa-me fazer aqui uma viagem ao passado. E esta vou demorar um pouco mais nesta pergunta. Mas Daniel, eu não sei se ficou claro que a acusação de gonçalvismo ou de radicalismo em relação àquela experiência governativa depois não tem adesão ao que é que foi aquela governação e os resultados daquela governação. Não há nenhum eleitor que tenha votado no PSD que tenha sido prejudicado por aqueles governos, antes pelo contrário, a sua vida melhorou muito em relação àquela que tinha sido a situação do país que o PSD tinha deixado em 2015. Em 2018 levantou o Congresso do Partido Socialista citando Karl Marx. Cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades. Disse que nada pode ser feito se os socialistas não souberem quem representam e que papel atribuem ao Estado. Que a direita ganhou quando conseguiu também colonizar dentro do PS uma determinada ideia do Estado. Que o PS não foi criado para representar a elite. Agora aparece, como lhe disse, sempre ao lado de figuras mais à direita do partido. Não teme que a necessidade de agradar àquilo que acha que não existe, que é o centro eleitoral, corresponda à sua própria descaracterização, mostrando que a liderança do PS é indiferente? Ana Sá Lopes escreveu um bom artigo em que demonstrou que, no fim, é indiferente quem lidera o Partido Socialista. Uma das qualidades que lhe é atribuída é ter convicções. Não teme perder essa e ficar apenas com a ideia de que é impulsivo? Nunca, isso é impossível eu perder as minhas convicções e já agora eu também não sou impulsivo.
O problema... Eu estava a falar de imagens. Eu sei, não, mas é que... Mas é que estava eu a fazer a Mas é que esse é avaliação. um problema, deve-nos... As imagens que nós colamos aos outros, não estou a dizer que é o Daniel. Eu, aliás, São as convicções são- também não estou eu a atribuí-las, é uma imagem. São o reflexo de um problema estrutural no nosso país. Que é como nós estamos habituados que uma grande parte dos políticos não tomem decisões e arrastem os pés. Quando há um político que toma decisões, é impulsivo. A acusação e o rótulo de impulsivo diz muito mais sobre quem o usa e sobre a forma como vê a política e o decisor político do que aquele que recebe a etiqueta. Sabe Eu não sou impulsivo. Sabe que isso eu também não veio da história do aeroporto, onde, como apareceu a recuar no que tinha feito, é justa a afirmação de que foi impulsivo. Caso contrário, teria mantido a posição. Não, eu recuei. Voltei outra vez ao não. Eu recuei. Há uma decisão do Primeiro-Ministro, o Governo tem um Primeiro-Ministro, houve um desencontro e a última palavra é do Primeiro-Ministro. Agora, eu não concordo com isso. É que não concordo mesmo. E não tenho qualquer hesitação, nem sou impulsivo a dizer que não concordo. É que a mim faz muita confusão que em Portugal se arrasta demasiado os pés e que não se tomem decisões e que nós... E, portanto, tomar decisão é, no nosso país, sinónimo de impulsividade. Não tem a ver com esse episódio, isso é muito mais. Porque não seria, obviamente, um episódio que daria. Um episódio que quase lhe custou o lugar na altura. É normal que marque. Não, mas não define ninguém. Quando me chamam de impulsivo, tem a ver muito mais com a minha forma de ser e de estar na vida política. E eu tenho orgulho e bato-me por isso, para nós termos políticos em Portugal que tenham a capacidade de decidir e de assumir as suas decisões. Isso não é impulsividade, isso é capacidade de fazer, de decidir. Concentrou-se no impulsivo, mas eu falei de outra coisa, eu confesso que na maior parte da sua campanha neste momento não reconheço o Pedro Nuno Santos que falou em 2018 ao Congresso do Partido Socialista e que entusiasmou o Partido Socialista pela clarificação. Se o Daniel fosse... Não sei se vai entrar num processo de desclarificação do ponto de vista político. Não, se o Daniel tivesse a oportunidade, e eu gostava que tivesse, de assistir a uma das sessões que eu tenho com os militantes do Partido Socialista, perceberia automaticamente que eu não tinha alterado o meu posicionamento político em nenhum momento. E isso é mas isso não, o mais relevante. Isso não lhe está a ser exigido dentro do próprio Partido Socialista, com a ideia de buscar voto ao centro e não parecer muito radical. Mas eu nunca fui um esquerdista. Eu fui sempre um social-democrata. O Daniel Oliveira já foi comunista e agora é social-democrata. Eu fui sempre social-democrata. Eu nunca tive... Estávamos na fase do contra-ataque, portanto está tudo bem. Não, mas quer dizer, não é ataque nenhum. Não é ataque nenhum, não tenho nenhuma vergonha nenhuma. Pelo contrário, tenho muito orgulho do que fui. Muito pior se tivesse vindo do PSD ou do CDS. Muito orgulho do que fui. E do PCP não é problema nenhum. Do que fui e do que o que eu quero dizer com isto é que eu não passei por nenhum processo de moderação, porque eu nunca fui esquerdista. Eu fui sempre social-democrata. Nós temos um problema diferente em Portugal. Nós temos um partido de centro-direita que usa a designação social-democrata e isso confunde muita gente. Eu fui sempre social-democrata toda a minha vida. Entrei na JS aos 14 anos, fiz todo o meu percurso político no PS e, portanto, não padeço desse mal. Eu já agora, a propósito do meu discurso de 2018, permita-me só dar aqui uma nota ideológica que é profundamente social-democrata, porque o Daniel citou uma frase de Karl Marx, muito famosa. Que é profundamente social-democrata a frase. Porque o Estado, tal como está organizado por nós, pelos portugueses, pressupõe exatamente isso. Eu citei a frase a elogiá-lo, não foi? A elogiar o Pedro Nuno Santos de 2018. Mas para quem nos ouve perceber que não houve radicalismo e que a minha posição não se alterou. Porque nós organizamos a nossa sociedade de forma a que quem tem maior capacidade financeira contribua mais. E que cada um receba do Estado Social, independentemente da sua capacidade financeira, mas sim de acordo com a sua necessidade. Quando nós somos tratados num hospital público, ninguém nos pergunta se nós pagamos muitos ou pouco impostos. Pergunta-nos do que é que nós necessitamos. E esta sociedade, a forma como nós construímos o nosso Estado, a forma como nós construímos o Estado Social, é a melhor tradução dessa frase. De cada um, segundo as suas capacidades. Quem pode pagar mais impostos, paga mais impostos. A cada um, segundo as suas necessidades. Está doente, é tratado. Precisa de educação, tem educação. E por isso...
Foi social-democrata quando fiz esse discurso, mantenho um social-democrata que defende o Estado Social hoje. Não há nenhuma alteração, o Daniel pode estar descansado. Não, nunca. Que diferença para além do estilo... Que diferenças para além do estilo pensa que a sua governação terá em relação à que agora termina? A política económica do Estado será mais intervencionista? Haverá mudanças na política fiscal? Será uma viragem à esquerda em relação a este último governo? Ou é só uma questão de estilo que, mesmo essa, insisto, está a tentar mudar? Eu não estou a tentar mudar nada. O problema aqui é mas não aproveite a minha última frase para fugir sempre à pergunta que eu fiz. Já. Não, a última frase da pergunta para fugir ao resto. Qual vai ser a diferença entre relação ao governo anterior? Mas é que nós alimentamos eu estou cansado de ouvir dizer-me Pedro, a percepção em política é tudo. Não é. E nós temos que de uma vez por todas ir para lá da percepção. E quando nós fazemos a avaliação sobre um político, nós não nos podemos reduzir à imagem ou à percepção que os outros têm dele, mas sim sobre o que ele fez enquanto foi político e sobre a sua estratégia, sobre a sua atuação. Não há nada do que eu tenha feito ao longo da minha vida política que possa ser apelidado de radical. E por isso contesto tanto essa visão que depois leva a que alguns digam agora está-se a moderar. Não estou nada a moderar, estou no mesmo sítio onde sempre estive. Agora, eu vou liderar um partido que sempre foi plural, e a pluralidade do Partido Socialista sempre foi a sua força. Eu não quero reduzi-la, eu quero representar e represento uma candidatura que é plural e que representa os diversos setores do Partido Socialista. Essa é a razão pela qual nós temos pessoas como a Francisco Assis na candidatura. Eu não sou sectário e não represento uma candidatura sectária. E que diferença é que vai haver em relação ao governo anterior? Este governo fez avanços muito importantes em matéria social e em matéria económica. Avanços esses que nós queremos continuar, dando um novo impulso à governação. Há muitos problemas que nós ainda vivemos em Portugal que nós queremos resolver, nos serviços públicos, nomeadamente, a matéria salarial. São áreas onde nós queremos intervir e sobre as quais nós queremos ter avanços face aos últimos anos em Portugal. Agora, eu não rejeito nem renego estes 8 anos, antes pelo contrário. Tenho orgulho em muitos nos resultados que nós conseguimos, em matéria de criação de emprego, de crescimento económico, de aumento dos salários. Vai haver algumas mudanças para além do novo impulso, de uma nova liderança. O novo impulso até foi do PCP, foi uma coisa que existiu no PCP e não acabou bem. Mas isso foi do PCP. Estou-lhe a perguntar. Comigo corre bem. Que diferença, se há áreas onde pensa que vai haver algumas mudanças? Nós a moção vai ser entregue no dia 30 e depois teremos um programa eleitoral para apresentar e aí serão conhecidas de forma mais próxima aquilo que nós queremos fazer. Mas desde logo, a matéria de desenvolvimento económico, de política industrial, esta vai ser muito importante para nós. Nós, ao longo dos anos, fomos deixando para a direita a hegemonia do debate sobre a política económica. Na prática, eles reduzem à redução do IRC. E, para mim, foi sempre muito claro que a esquerda tem que ter a capacidade de verbalizar uma estratégia de desenvolvimento económico. E essa vai ser muito importante para nós. Nós não nos vamos aparecer apenas como defensores do Estado Social. Nós queremos aparecer perante o país como um partido que consegue mobilizar o país, empresários e trabalhadores, para uma estratégia de desenvolvimento económico que permita diversificar a nossa economia. Depois, no Estado Social. O Estado Social precisa de uma reforma. E este é um debate também muito importante que nós queremos trazer. A ideia de reforma. Não é? A ideia de reforma que se instalou no nosso país, e não só, basicamente reduz a 3 palavras. A reforma que é reforma é desregular, privatizar ou liberalizar. E nós entendemos que os serviços públicos precisam de ser precisam de ser reformados, não no quadro da concepção de reforma da direita, mas uma reforma que os permita serem viáveis, mantendo a sua natureza pública. E há um trabalho muito importante a fazer em matéria de escola pública, de saúde pública, de sistema público de pensões, de diversificação das fontes de financiamento da segurança social. Deixa-me então ir aqui. Tem 2 problemas em classes profissionais do Estado, que não são, como aliás explicou há pouco, indiferentes, porque dependem sobretudo da mão de obra, claro, mais do que tudo o resto, que são os médicos e os professores. Vai ceder aos médicos ou vais deixá-los ir todos para o privado e para o estrangeiro? Porque eu ouço muita gente a dizer que os médicos deviam parar porque estão a prejudicar, mas se os médicos pararem de fazer este protesto, provavelmente param, mas também desistem do SNS e vão para o privado. Onde é que pretende ir com os médicos? Não sei se já tem propostas mais concretas ou não, mas tem o Ministro da Saúde como seu apoiante. Esse é um ponto muito, muito relevante. O ponto
Porque o Daniel até colocou a questão, nós poderíamos dizer fora do plano ideológico, ela nunca é, mas reduziu uma questão, quer dizer, deu... Sim, é uma questão prática. Uma questão prática. E essa é para mim a questão mais importante aqui. A não ser que nós queiramos, e é por isso que eu tenho quase certeza que o PSD não fará um grande esforço para chegar a um grande acordo com os profissionais de saúde, porque, aliás, não chegar a acordo com os profissionais de saúde dará exatamente naquilo que o Daniel Oliveira disse. Quer dizer, é na continuação de uma incapacidade de recrutar e de reter médicos, de recrutar e reter profissionais de saúde, e, portanto, isso abre o caminho a que a direita possa, de facto, privatizar de forma crescente o Serviço Público de Saúde. E, por isso, chegar a acordo com os médicos, já agora também com os enfermeiros, é a única forma de garantirmos que o Serviço Nacional de Saúde continua viável e a servir. Significa que vai ser preciso ceder mais do que o seu apoiante Ministro da Saúde está a fazer. E a servir a maioria da população, nomeadamente a classe média, porque no dia que o Serviço Nacional de Saúde perder a classe média, acabou-se o Serviço Nacional de Saúde. Isso significa que vão ter que ceder mais do que está a ceder o Ministro da Saúde, que é seu apoiante. Eu não estou nas negociações. Aquilo que eu posso garantir é que há uma vontade férrea e convicta de que nós temos que chegar a acordo com profissionais de saúde que nas últimas 2 décadas viram o seu poder de compra a desvalorizar-se de forma muito acentuada, sem paralelo, aliás, com o setor privado. E nem estou a falar do setor privado de médicos. Nós sabemos hoje que nos últimos 9 anos os salários no setor privado subiram 3 vezes mais que os salários no setor público. Os portugueses, durante anos, demasiados anos, nós fomentamos uma guerra entre público e privado, como se os trabalhadores do Estado fossem privilegiados, e isso acabou neste resultado que acabei de dizer. O setor privado a subir os salários 3 vezes mais do que o Estado. E nós estamos a pagar isso. Não é só os profissionais de saúde, os professores, é toda a comunidade, é todo o país, que obviamente acaba depois por sofrer, por ter uma administração pública que tem dificuldade em reter quadros qualificados. E isso acaba por prejudicar também o setor privado. Por isso é muito importante. Na minha história enquanto governante, foram vários os momentos em que conseguimos acordos que muita gente achava impossível. Desde logo, os acordos e os orçamentos que nós conseguimos com partidos, que toda a gente jurava que ia ser impossível nós conseguirmos. O acordo que nós conseguimos intermediar entre as empresas de transporte de mercadorias de matérias perigosas e os motoristas. Também tem no seu currículo um dos maiores cortes e despedimentos. Não precisamos de aprofundar na TAP, porque ainda concordava comigo e portanto não quero aprofundar. Porque aquilo que foi feito. Não, eu disse que não quero aprofundar por causa de tempo. Porque aquilo que foi feito na TAP foi fundamental para quê? Para conseguirmos garantir a sobrevivência da empresa e, pasme-se, ao dia 2, termos os trabalhadores da TAP já, em alguns casos, a ganhar mais do que ganhavam no início do plano de reestruturação. Estou só a dizer que não tem só no seu currículo acordos positivos para os trabalhadores. E o Daniel poderia concluir, o Daniel ou qualquer seu colega comentador, podia concluir, bom, aí está, o exemplo de Pedro Nuno Santos não é um radical. Mas nós vamos fazendo a seleção das posições e das ações dos políticos de acordo com aquilo que nos interessa para encaixar numa determinada imagem. Aquilo que nós fizemos na TAP, ainda bem que fala, porque eu estava a gabar a minha capacidade de negociação, e no que diz respeito à TAP, nós conseguimos fechar acordos com os 14 sindicatos, quando toda a gente garantia a pé juntos em Portugal que seria impossível conseguir-se acordos com os sindicatos. Acha que vai conseguir chegar a acordos? Temos que chegar, para bem do Estado, do Serviço Nacional de Saúde e dos próprios médicos. Os professores, a coisa é um bocadinho diferente. Defendeu recentemente a recuperação para os docentes que tiveram a sua carreira, mas votou contra os projetos que o garantiam. Porque é a razão desta contradição e como é que pretende reabrir este dossiê, se o pretende reabrir. Bem, também tem o apoio do Ministro da Educação. Eu expliquei na altura que há momentos em que nós defendemos posições internamente e que depois, obviamente, integramos um grupo parlamentar, integramos um partido e devemos respeitar aquela que são as orientações que saem depois de um debate. Quer dizer, há um debate, há posições diferentes, mas depois há uma posição final. E nós não somos eleitos individualmente. Nós somos eleitos no quadro de um partido e de um grupo parlamentar. E naquele contexto, a meio de um exercício orçamental, é uma medida que tem impacto orçamental, que desvirtua o próprio exercício orçamental.
isso não quer dizer que a minha posição tenha mudado. Eu defendo que um Estado deve cumprir o contrato com os seus trabalhadores da mesma forma que o Estado impõe às empresas do setor privado cumpram o contrato com os seus próprios trabalhadores. E por isso é muito importante, que os professores se sintam respeitados, valorizados e dignificados. 2, que o Estado cumpra aquilo que estabelece com os seus próprios trabalhadores. Há, apesar de tudo, o risco de olharem para a sua posição exatamente como olham para a posição do PSD sobre este mesmo assunto, dizendo que não tem credibilidade, tendo em conta as posições que teve no passado. E o que as posições que teve que contam é o voto, não é o que diz. Não. Mas eu sou... Não. Quer dizer, eu não estava a liderar um governo. Eu tinha a minha função no governo era específica, era relativamente a um determinado setor. Eu sou solidário com as posições do governo, sou solidário com as posições do meu partido. Eu não o lidero. Agora, a posição que eu defendo é esta. E sobre essa matéria não há cá hesitação. Eu defendo a reposição do tempo de serviço dos professores porque é fundamental que o Estado dê provas de que pode ser alvo de confiança e por isso tem que cumprir as próprias regras que define e que estabelece para que não se perca, que não se rompa o elo de confiança entre os trabalhadores do Estado e o Estado, e porque também precisamos que os professores se sintam respeitados na quadra da sua profissão. Diz que não viabilizará um governo do PSD para salvar a governação da influência do Chega. Isso não é entregar, já sei que me vai dizer que espera ganhar as eleições, mas as pessoas têm direito, apesar de tudo, de saber para que é que serve o seu voto caso não ganhem as eleições. O voto das pessoas não morre de sentido se não vencer as eleições. E a minha pergunta é se isso não entrega à direita a governação do país, ao Chega a governação do país. A influência do Chega, ou seja, se não viabilizar um governo do Partido Socialista, o do PSD, caso o PSD fique em primeiro e haja uma maioria de direita, quer dizer que será o Chega a impor as suas condições. Nós temos 2 problemas numa solução desse tipo. Em primeiro lugar, quem vota no Partido Socialista não vota para ter um governo de direita ou para ter o Partido Socialista a suportar um governo de direita. O Daniel estava a distinguir o Chega e o PSD, obviamente não são partidos iguais, e eu não cometo o erro de dizer que são iguais. São até bastante diferentes. Obviamente, mas a visão que o PSD tem da sociedade portuguesa, do país, do Estado Social, é muito distante daquela que nós temos. Eu já o disse várias vezes, quer dizer, e aliás o discurso do líder do PSD mostra que eu tenho razão. Nós temos hoje um PSD que, por mais paradoxal que possa parecer, liderará um governo mais radical que o de Passos Coelho, porque estará dependente de um projeto bem radical que a direita portuguesa tem. Não estou a falar do Chega, estou a falar da Iniciativa Liberal. E, portanto, será muito difícil conceber a hipótese de um PS, pelo menos um PS liderado por mim, servir de muleta a um governo liderado pelo PSD com a Iniciativa Liberal. São visões muito diferentes da política económica. E há uma segunda dimensão. E há uma segunda dimensão muito importante. Tem a ver com a democracia. A nossa democracia, eu sou adversário da ideia do Bloco Central. Porque acho, seja ela de incidência parlamentar ou não, porque, quer dizer, no final do dia há um orçamento que tem que ser aprovado. E quando nós falamos do Partido Socialista servir de muleta a um governo do PSD, aquilo que está pressuposto é que o PS vai aprovar os orçamentos, ou viabilizar, nem que seja com uma abstenção violenta, vai viabilizar os orçamentos do PSD. E aí nós teríamos um problema diferente, que é um problema que tem que estar também no debate político quando nós estamos a falar desta solução, de soluções em que o PS ou o PSD se suportam um ao outro. E que é deixar de existir uma válvula de escape no sistema democrático. E passar aquilo que nós teríamos... Existe. O Chega. É o Chega, o Bloco e o PCP, já agora, não é? Não. Também lá estão, não é? E se o PS não estiver no governo é o PS, se o PSD não estiver é o PSD. E aquilo que nós faríamos... Muita gente coloca a questão nos termos em que colocou, que é, bom, mas evitávamos o Chega, evitávamos o facto do Chega estar no governo. Evitávamos durante quanto tempo? E de que forma? Porque nós estamos todos sempre a pensar no curto prazo. A verdade é que uma solução governativa destas seria a melhor coisa que acontecia ao Chega, porque o Chega iria continuar a ter terreno fértil para continuar a crescer. Na verdade, ia liderar a oposição. E por isso, do ponto de vista... Se os resultados forem aqueles que se ponto de vista da qualidade da democracia, a prazo, não me satisfaz só os próximos 4 anos. A prazo é nós conseguirmos arredar o Chega do poder, mas arredar o Chega do poder de forma consistente. Não é dar espaço para que o Chega possa continuar a florescer. Como sabes, portanto, Daniel, sintetizando,
São duas razões muito importantes. Uma delas programática, a distância entre o PS e o PS é grande, e não é comigo. Entre o PSD e o PS é grande, e não é um PS liderado por mim. Com o PS hoje é uma distância muito relevante, do ponto de vista programático, apoiados pela Iniciativa Liberal, a distância ainda é maior, porque a não ser que a Iniciativa Liberal desistisse totalmente do seu programa. Portanto, a matéria de Estado Social estamos mesmo muito distantes. Portanto, uma razão programática e a outra é a razão de ordem democrática. Como sabe, só será necessário aprovar um novo orçamento daqui a um ano. Põe a possibilidade de deixar esse governo de Montenegro tomar posse, mesmo não viabilizando qualquer orçamento, incluindo o orçamento retificativo. Como sabe, há um Quem momento... dá posse não é o PS. Não, está bem, mas depois pode haver ou não haver... pode haver ou não haver moções de rejeição ou de aprovação do programa. Há outras ainda antes do orçamento. Não podem... Quem dá posse para já é o Presidente da República, e o Partido Socialista deve preservar toda a sua autonomia sobre o que fazer. Sabe, o governo de Passos Coelho não tomou posse e não havia já orçamento, nem foi preciso chegar ao orçamento. O Partido Socialista deve preservar toda a sua autonomia no quadro parlamentar que sair das eleições. E por isso não há... Quer dizer, eu não consigo fechar nada aqui. A única coisa que para mim é clara é que o Partido Socialista não deve ser muleta de um governo do PSD. Isso mantenho. Agora vamos esperar pelas eleições, vamos ver a configuração parlamentar que sairá das eleições e a partir daí encontrar a melhor solução para governar. Para além da TAP e da ferrovia, teve a pasta da habitação. Teve 8 anos, não teve sempre no lugar, evidentemente, mas houve 8 anos de governo socialista e esta é a maior crise social e económica que vivemos neste momento, do ponto de vista estrutural, pelo menos. O PS parece ter tido duas dificuldades. Intervir no mercado privado. A sua intervenção foi a de criar sistemas fiscais que beneficiaram o investimento no imobiliário estrangeiro e aumentaram o preço da venda e de arrendamentos. Pelo menos manter, não? Não introduziu nenhuma dessas. E construir um mercado público, como existe no resto da Europa, que não seja apenas assistencialista, ou seja, não seja apenas para as classes mais baixas, mais pobres. Habitação pública. Construção de habitação pública. E esta segunda parte é, pelo menos nos últimos anos, responsabilidade sua. Esta segunda parte... A pública, da construção? A da construção pública. Boa. É exatamente. Onde é que falhou? É porque esta é a crise mais importante e esteve na sua alçada. Bem, em primeiro lugar, eu assumi funções no Ministério das Infraestruturas e da Habitação em 2019. Para nós... Porque uma coisa é o governo, e eu posso assumir toda a política do governo, e assumo-a com orgulho, mas era só para clarificar que foi ministro com a pasta da habitação entre 2019 e 2022. Pronto, só para nós nos localizarmos quando se fala pelo menos de mim em particular. Mas agora também tenho que responder pelo Partido Socialista. Não, e respondo. Era só para não misturarmos tudo. E respondo. Em primeiro lugar, antes de 22, ou antes de 22 ou 21, ninguém, Daniel, eu digo ninguém à vontade, falava sobre habitação no Parlamento que não fosse o governo. Que não fosse o governo. Nem me lembro se o Daniel falava muito de habitação nessa altura. Não falava muito. Nós trouxemos o tema da habitação, nós e o António Costa em particular, trouxemos o tema da habitação para debate público como mais nenhum partido o tinha feito até aqui. Agora toda a gente fala de habitação. Eu vejo partidos a dar a centralidade quase única ao tema da habitação no seu discurso político, e ele não existia antes. Mas existia no quadro do Partido Socialista. O tema da habitação... Havia uma crise anunciada com... Seja, é por isso que nós havia não sei quantos dados que permitiam perceber que mesmo os problemas que ainda não existiam iam existir por causa do turismo, por causa do pouco retorno dos juros, etc. E por isso tínhamos tudo. E por isso é que nós tínhamos uma... E tínhamos um governo a criar vistos gold, a criar... Não, isso já existia, não criou nada. Não, aumentá-los. Aumentar o quê? Não aumentou nada, já existiam. Dos não residentes, etc. Ou seja, não, já existia. O governo não criou nada. O governo continua a achar que aquilo era muito importante para a economia portuguesa. Daniel, e achar que a remoção desses instrumentos é o que vai resolver o problema da habitação é também um erro, é também um grande erro em que a esquerda incorre e está a vender uma ilusão. E a construção? O problema, já lá vamos, que essa tenho muito orgulho em falar dela, e ainda bem que o Daniel a trouxe para debate. O problema da habitação é de resolução complexa, e todos os políticos que disserem que resolvem rápido e fácil estão a mentir ao povo português. É um problema transversal a toda a Europa, de difícil resolução. A procura que nós temos para a habitação é uma procura que nós temos dificuldade em controlar no quadro desde logo da União Europeia e de um mundo com mobilidade internacional de capitais.
Nós temos uma procura da habitação que nós não conseguimos atravar, que é quase infinita. E é muito difícil regular essa procura, respeitando as regras. Isso mesmo é que a construção pública é tão importante. Respeitando as regras às quais estamos sujeitos. Qualquer promessa de que é fácil intervir no mercado e que os preços vão começar a cair por aí abaixo, certo, é vender uma ilusão ao povo português, é enganar o povo português. Isso mesmo é que a construção pública é fundamental. Que é o que está protegido desse mercado. Deve-se atacar em todas as frentes. Eu não tenho a menor dúvida. Demora tempo. Quando digo construção pública, é construção pública e cooperativa. Demora tempo, infelizmente. Demora muito tempo, infelizmente. Mas eu não tenho a menor dúvida. Foram 8 anos. Está bem, mas demora muito tempo. Infelizmente, a conseguirmos ter um parque público de habitação com dimensão. Portugal tem um problema gravíssimo, de décadas. Foi mesmo a área onde nós achamos todos que o mercado iria resolver. Deixa-me só fazer este. Deixa-me fazer este. Não, Daniel, sobre a construção pública. Está a conseguir concluir tudo. Deixa-me só fazer este parênteses. O PER, que eu aqui já falei várias vezes e que eu acho, aliás, um projeto desqualificado, que não devia ser tão elogiado hoje, porque em grande parte basta ir a esses bairros para perceber como as coisas não foram bem feitas, mas independentemente disso, quando estamos a falar da quantidade, falso. O PER construiu a uma velocidade é falso. Isso é que vocês falso. Não conseguiram fazer. Daniel, é completamente falso. É completamente falso. A direita consegue convencer até os comentadores de esquerda. É completamente falso. Já fiz várias coisas aqui sobre o PER. Daniel, eu vou dizer, o PER acabei de dizer que era desqualificado, que é um mau projeto. O PER foi um programa importante, porque permitiu erradicar as barracas. Certo. Mas depois podemos achar que as soluções que se encontraram, que eram aquelas que eram seguidas em toda a Europa... Não. Estavam a ser abandonadas em toda a Europa há muito tempo. Desde os anos 70 que estavam a ser abandonadas. Eram seguidas praticamente em toda a Europa. Porque o Daniel vai à França e vê lá os bairros. Construídos nos anos 60 e 70. Não foi no princípio do século XX. E posteriormente. Nós depois podemos também fazer esse debate, mas não é fácil erradicar barracas de forma rápida, sem ser com a construção desses má qualidade. Sim. Não estou a falar da qualidade, estou a falar até da concentração e da... mal localizada. Pronto. Agora... esse programa tinha como único objetivo erradicar as barracas, estava limitado no tempo e limitado a 2 áreas metropolitanas. Ponto final, parágrafo. O grande programa de construção lançado por Cavaco Silva tinha como função eliminar as barracas e estava reduzido à área metropolitana de Lisboa e à área metropolitana do Porto. Ponto final. Não teve como objetivo resolver todos os problemas de indignidade em que se vive, porque se vive a indignidade mesmo fora de uma barraca, nem dar resposta ao problema da classe média. E era um programa limitado no tempo em que as autarquias também tinham que participar. Pronto, ponto. Esse programa foi executado ao longo de 20 anos. Eu nem sei onde é que vem essa ideia de que foi rápido. Não, foi ao longo de mais de 20 anos. O governo que mais executou o PER foi o governo de António Guterres. Na verdade foi quem o lançou na prática. Nós... Com este governo e comigo, a ministro, nós lançamos o maior plano de investimento público em habitação que há na história do país. Não tem paralelo. Nós temos mais de 2 mil milhões de euros para investir até 2026. Onde é que elas estão? Não tem em 8 anos, onde é que estão as casas? Eu peço desculpa. Eu assumi funções em 2019 e preparámos um plano de investimento e lançamos esse plano de investimento no país. Há logo uma tarefa, que era a tarefa primeira, que era que os municípios fizessem a identificação das necessidades. E esse trabalho não dá para ser feito por nós, tem que ser feito pelos municípios, que tiveram cada um que ir apresentando as suas estratégias locais de habitação. As pessoas pensam, e isso é compreensível, que há uma decisão política e a seguir a obra começa. As coisas não são assim. Teve que se fazer uma estratégia local de habitação. Os municípios tiveram que fazer a identificação das necessidades nos seus municípios. Isso leva tempo. As estratégias tiveram que ser avaliadas e aprovadas no IRU. Depois há todo um processo de elaboração de concurso para projeto, de elaboração do projeto, concurso para obra e de obra. Nós neste momento temos em obra mais de 18 mil focos. Não é em obra e em projeto mais de 18 mil focos. Nós já temos vários fogos construídos e vários fogos entregues. E deixe-me dizer outra coisa, a propósito da questão da classe média. O plano de investimento público em habitação que nós lançamos não está reduzido à população mais carenciada. Peço desculpa. É que o nosso objetivo foi sempre... Disse isso, eu disse para além da assistencialista, que essa já existe, são o que nós chamamos muito limitado, bairro social, o que nós chamamos de bairros sociais, corresponde aos tais 2%, basicamente, que a gente tem de construção, e o resto não temos, é isso que eu estou a dizer, não temos, e ainda por cima o sistema cooperativo desapareceu ao longo desta... Sim, por variadas razões, algumas delas válidas. Nós estamos a tentar, e este governo está a tentar dinamizar novamente o cooperativismo, o verdadeiro cooperativismo, não... os projetos empresariais
mascarados do cooperativismo. Agora, na habitação, nós temos um plano de investimento para acorrer às necessidades da população mais carenciada, que vive ainda em situação de indignidade e que obviamente é prioritário e urgente, mas ao mesmo tempo a fazer habitação para a classe média, para a população com rendimentos intermédios. Porque para nós foi sempre claro, desde o início, que nós só conseguiríamos ter apoio popular para uma estratégia de construção pública de habitação se a população de rendimentos intermédios, que hoje sofre bastante no acesso à habitação, não tivesse excluída. E é por isso que, Daniel, eu posso dizer que o plano que se lançou em Portugal e que envolve mais de 200 de municípios que estão a trabalhar ao dia de hoje, ou nos projetos ou nas empreitadas, é o maior plano de investimento em habitação que alguma vez Portugal já conheceu. Deixa-me voltar um bocadinho à TAP. Agora, demora, infelizmente, demora. Voltar aqui mas só para terminar, para nós todos em Portugal termos a consciência de que este é o caminho. O governo espanhol definiu como horizonte os 20% do parque habitacional total. E nós temos países que já têm cerca de 30%, países, aliás, conhecidos como liberais. Deixa-me voltar aqui um à TAP. Por acaso, há pouco, quando falámos de Alexandra Reis, eu queria fazer uma pergunta mais geral, mas não era suposto ser naquela altura e passou-me. Se acha que aquela indenização, e depois quero fazer outras perguntas sobre a TAP, mas se acha que aquela indenização era aceitável? Aquela indemnização... Independentemente da percepção pública das pessoas, claro. se é ou não. Não vou falar da percepção pública, porque se me limitasse à percepção pública, diria que não. Só que o que está ali em causa não é a percepção pública. Nós tínhamos um problema na Comissão Executiva, nós tínhamos uma CEO que não tinha escolhido a sua equipa e que entendia que precisava de fazer uma reorganização da Comissão Executiva e que isso passaria pela substituição de um membro da Comissão Executiva. Eu, enquanto representante do acionista, dei a concordância a essa substituição. E essa foi a minha participação inicial no processo. Depois não conduzo o processo. Depois deu ok à indenização. Depois não conduzo, dei o ok político a uma negociação que eu não assisti, nem tinha que seguir. E, portanto, dei apenas uma anuência... Você é responsável político por ela. Não, e por isso é que me demiti, não é? Sim. Por isso é que me demiti. Agora, não sobre um processo sobre o qual eu não domino, nem sequer sou jurista, houve todo um processo, não foi conduzido nem acompanhado por mim no quadro do Ministério. Agora, essa substituição tinha que acontecer, porque os danos para a empresa ter uma comissão executiva disfuncional seriam muito piores do que o pagamento de uma indemnização a que, supostamente, uma administradora teria direito. Porque foi sempre nesse quadro que toda a gente trabalhou, toda a gente, seja na TAP ou no governo, era de que a lei tinha sido cumprida, como é evidente. E por isso, no quadro da lei, se parte do princípio que ela estava a ser cumprida, não nos cabia fazer um juízo sobre o valor dessa indemnização, porque o ganho o que estava em causa era muito mais relevante, que era ter uma comissão executiva saudável, funcional, em quem a sua presidente sentisse também representada e sentisse que tinha a equipa que pretendia ter para poder executar um plano de reestruturação altamente exigente. E por isso, ao que cabia ao acionista, ou autorizava a substituição ou não autorizava a substituição. Se não autorizasse a substituição, eu iria ser também responsável pelo que acontecesse de errado nos anos seguintes. E poderia ser muito mais custoso do que a indemnização que foi paga a Alexandra Reis. A questão, eu acho que muita gente ficou não quando foi a sua demissão, aliás, se bem se lembra, até foi elogiado quando se demitiu. Muita gente ficou incomodada, porque não tanto por não se lembrar do ok, uns acreditarão que não se lembrou, outros não acreditarão que não se lembrou. Não é da vida, eu também não é um vivo com debate isso. relevante. Agora o debate relevante é, se não se lembra quer dizer que não deu relevância. E se não deu relevância, as pessoas pensam que $500 000 paga uma pessoa não é assim uma coisa tão importante para um ministro. Mas isso é demagogia, não é? Porque, repare, nós estamos a falar de uma empresa, então o problema é a montante, não é? O problema não é a indemnização, porque quando nós estamos no nosso trabalho, nós temos consciência que a indemnização tenha uma ligação aos salários que são pagos. E por isso, o que acontece, e esse é outro problema que podemos discutir, o problema então é a montante, não é a indemnização. O problema são os salários muito altos dos administradores da TAP. Bom, mas esses são os salários que são pagos no setor. E aquele é um setor muito específico, exige determinadas qualificações, conhecimento, e por isso
se a TAP quer atrair quadros com experiência, tem que pagar salários próximos do que paga o mercado. Quer dizer, não dá para evitar. Nós podemos achar que podíamos ter um administrador da TAP a ganhar muito menos do que ganhava, só que não é possível. Podemos ter, mas a qualidade do seu trabalho não pode ser garantida. E por isso a indemnização é o reflexo disso. O problema não é a indemnização, o problema então são os salários, e aí o problema é muito mais estrutural e que tem a ver com o funcionamento da nossa economia. É uma empresa, peço desculpa, Daniel, é uma empresa que opera num mercado global, muito fortemente concorrencial, e é uma empresa que, se não joga as regras dos seus concorrentes, não sobrevive. E nós também temos a obrigação, e peço desculpa, nós temos a obrigação de fazer esta pedagogia, senão então não tem a ver com a desvalorização, tem a ver com a consciência de que nós estamos a falar de uma empresa onde os salários são altos e, portanto, as indemnizações também são altas. Arrancou a reprivatização da TAP. É sabido que não acha necessária uma privatização maioritária, do que eu percebi, do que disse. Aliás, disse-o numa entrevista recente e ninguém parece ter dado grande importância a isso. Tendo em conta que é candidato a primeiro-ministro, parece-me da maior importância. Não, porque já tinha dito no comentário da SIC. Pois, está bem, mas mesmo assim, acho estranho não ter sido assunto. E a minha pergunta é, como é que vai travar uma coisa que já foi aprovada, que é uma privatização maioritária, saiu uma lei que diz mais de 50%, e se isso é possível sequer? Eu defendo essa posição e não alterei essa ideia. Agora, temos que ver o que é que, do ponto de vista prático, o que é que pode ser feito. Eu, aliás, acho que mesmo que o processo de privatização terminasse na alienação da maioria do capital, que o limiar mínimo não devia constar do despacho, até para que o governo pudesse ter uma maior margem negocial e preservar também essa margem e esse poder negocial. Isso é reversível? Teremos que avaliar. Eu julgo que ainda não houve resposta ou promulgação por parte do Sr. Presidente da República relativamente a esse despacho, e a haver ainda um esforço. Ele voltou para trás, Ele voltou para trás, portanto esse processo ainda não foi concluído. Eu julgo que se ganhar as diretas do Partido Socialista, tencionará interceder junto do governo, tendo em conta que é o candidato a primeiro-ministro. O que eu acho relevante, e tem que se explorar as possibilidades de o fazer, é que seja tentada uma privatização ou entrada de capital de grupos do setor, mas que não ponha em causa a maioria do capital no Estado. Que seja tentado. Acha que com a maioria do capital vai ser difícil garantir o hub em Lisboa? Sem a maioria do capital. Não digo que seja difícil garantir o hub. Agora, é difícil que nós tenhamos segurança sobre o que vai acontecer à TAP nas próximas décadas. Nós já tivemos outras experiências desagradáveis com a privatização de outras empresas. E por isso, por mais bem feito que seja o caderno de encargos, a verdade é que nós não podemos garantir o que acontece à TAP daqui a 10 anos. Nós temos, e a empresa é demasiado importante para a economia nacional para que nós deixemos de ter uma palavra a dizer sobre a empresa. Uma palavra muito importante, aliás, a dizer sobre a empresa. Por isso, nós temos com cautela olhar para o procedimento que está em curso. Não acho que em todas as matérias, mesmo que discorde de algumas, eu não acho que nós tenhamos de refazer tudo o que foi feito pelo governo anterior. Isso é um processo que não está concluído, e nós vamos acompanhá-lo, porque nos preocupa muito que percamos o controlo estratégico desta empresa tão importante para a economia nacional. E em relação ao aeroporto, vai esperar evidentemente uma decisão da Comissão Técnica, vai manter o processo de negociação com o PSD, se for Primeiro-Ministro vai avançar. Qual é a sua agenda para isso? É simples, foi criada uma Comissão Técnica Independente. Disse que lhe custava arrastar as pernas, imagino que não vai passar os pés, peço desculpa. Estava a pensar na declaração. Arrastar os pés, pronto. A minha pergunta agora é se vai arrastar os pés. Não, isso eu não posso ter muitos defeitos, mas não tenho esse. Há uma Comissão Técnica Independente que foi criada e, portanto, deve ser respeitada. Vai apresentar um relatório, julgo que no início do mês de dezembro. Permitirá ao país, especialistas e não especialistas, poder olhar para o relatório e dizer, olha, eu retiro esta conclusão depois de ler o relatório. Isso é importante para haver um debate público. Acho que tem que haver um consenso com o PSD sobre isso? Apesar de tudo,
há um ganho com esta metodologia. Eu preferia que nós tivéssemos decidido isto há mais tempo, porque o país já tinha estudado 17 localizações, mas, entretanto, foi assumido esta metodologia e por isso também há ganhos com ela. E desde logo tornar mais transparente o debate sobre as localizações e a própria decisão final. Houve um consenso relativamente à metodologia e eu diria que deve ser tentado em relação à localização. Mas se não for conseguido, isso não deve ser motivo para que um governo não decida. Um governo tem que decidir, ponto final. Deve procurar apoio maioritário para grandes projetos estruturantes, deve o fazer. Mas se não os tiver, deve decidir. É para isso que tem maioria. Há matérias que é preciso 2/3, há matérias que é preciso maioria. E nós temos que cumprir a nossa Constituição, mas temos também que decidir no quadro dela. Não é sensível àquele argumento de que investimentos que se prolongam no tempo, não é? Como é uma coisa deste género, têm que ter em conta futuros governos que possam vir a existir e, portanto, procurar um consenso entre o PS e o PSD, partindo do princípio. Eu concordo com o princípio. Do meu ponto de vista um pouco atrevido, aliás, de que o PS e o PSD... É que preservam o interesse nacional. Não, é que preservam o interesse nacional durante os próximos 50 anos. Quer dizer, coisas que a gente... Quando basta olhar para o resto da Europa para perceber que partidos que eram centrais deixaram de o ser e deixaram de governar. Eu acho que nós devemos tentar sempre conseguir que projetos de investimento estruturante que vão para lá de uma legislatura tenham um consenso alargado para que eles não sejam interrompidos no início ou a meio. Isso não pode servir de razão para que não se decida. Por isso deve-se tentar o acordo, se ele não for atingido, deve-se decidir. Isso para mim é claro. Nós não podemos perder mais tempo, nós estamos a perder milhares de milhões de euros. O aeroporto, o hub e o aeroporto da região de Lisboa não é só um espaço de partida e chegada de passageiros. É um investimento que dá centralidade a um país que é periférico no quadro europeu, mas é central na ligação entre a Europa e o Atlântico. É por isso que ele é tão importante para o nosso país e por isso é também por isso que me preocupa bastante e serve de âncora para a tal reflexão que o país tem que fazer sobre si próprio, sobre a sua capacidade de decidir e de fazer. O PS tem uma tradição diferente da do PSD, agora vou voltar para a política mais partidária. O PS tem uma tradição, ao contrário do PSD, depois dos confrontos internos, reunificar. Ou seja, por isso é que, aliás, quase sempre quando há lutas internas no Partido Socialista, os candidatos internos geralmente são deputados. Coisa que o PSD já se tornou uma tradição, que alguém ganha as eleições e não é deputado porque não estava na leva anterior. Portanto, tem uma tradição bastante diferente desse ponto de vista. Se ganhar as eleições, pretende, internas do Partido Socialista, pretende manter essa tradição política do Partido Socialista e ir buscar, na medida daquilo que tem poder para o fazer, para as listas, pessoas que não o apoiaram, pessoas relevantes que não o apoiaram, pessoas que estiveram neste governo e não estiveram do seu lado. Não vos vou perguntar nomes específicos, evidentemente. Se será essa a sua postura ou se será uma postura de clarificação interna dentro do Partido Socialista? Eu acho que o Partido Socialista deve manter essa tradição e essa preocupação de conseguir superar naturalmente processos democráticos internos e trabalharmos em conjunto. Já agora tenho que fazer aqui uma correção. António Costa não era quando chegou à liderança, mas isso era porque era Presidente da Câmara. Portanto... E António José Seguro não foi eleito deputado a seguir. Não foi eleito deputado. Portanto, é verdade. A tradição anda a mudar, afinal. Mas quer dizer, podendo e havendo abertura, obviamente que o nosso objetivo será unificar o partido. Nós temos, eu não digo sequer, eu não considero sequer que o partido esteja dividido. Está a passar por um processo interno com 3 candidatos. E a partir do dia 15 de dezembro deve ter a capacidade para nos juntarmos todos e nos concentrarmos no adversário comum, que é o PSD. E isso inclui José Luís Carneiro? Tenciona, se vencer as eleições, contar com José Luís Carneiro. É um importante quadro do Partido Socialista, foi um bom ministro, é um bom ministro. Quero fazer essa pergunta porque também fiz a ele ao contrário. Que avaliação faz do trabalho de José Luís Carneiro como ministro da Administração Interna? Faço uma avaliação muito positiva do seu trabalho. Acho que isso acho que até é consensual. E é um quadro muito importante do Partido Socialista, que acho que tem muito a dar ao Partido Socialista. Acha que tem sido muito agressivo consigo ou não? Eu prefiro... Eu fiz uma única intervenção mais dirigida
aos meus adversários internos, porque achei que era importante dizer alguma coisa sobre esse debate da autonomia estratégica do PS, como se fosse eu que tivesse a pô-lo em causa, quando é exatamente o contrário. Eu quero preservar o grau de autonomia do Partido Socialista que foi ganho em 2015. E portanto senti necessidade de fazer essa intervenção. Depois decidi que a partir daí não faço mais nenhuma observação crítica. Mas não é alguma arrogância, porque é com eles que está a concorrer, não é? Não, há respeito, não é arrogância, é respeito. É respeito por um camarada meu que tem uma visão diferente sobre algumas matérias, entende que o Partido Socialista devia apoiar um governo minoritário do Ele já desmentiu, ele disse que não é bem isso que ele defende. Eu não sei se eu sei o que é que foi dito. Normalmente aquilo que nós dizemos já a primeira vez é aquilo em que acreditamos, não é? E é por isso estou-me a refugiar àquela que foi a resposta dele à primeira entrevista que deu. Portanto, quer dizer, e de alguma forma também fez uma crítica fez uma crítica a qualquer possibilidade de entendimento com partidos que tinham posições sobre política externa diferentes da nossa, usando aliás um argumento que o Daniel aqui usou no contexto que nós vivemos hoje. Eu não usei argumentos, eu faço perguntas. Reproduziu, pelo menos reproduziu. E por isso é nessas matérias. Não vá provavelmente ver-me emular planato. Portanto, quer dizer, eu faço perguntas tendo em conta que há um eleitorado eu sei, do Partido eu não Socialista. Estava a dizer que... Não, há um eleitorado do Partido Socialista para quem isso pode ser uma coisa bastante relevante. Não, claro, mas mais relevante ainda é uma experiência que nós tivemos e que mostra que isso nunca foi posto em causa. Portanto, há diferenças sobre o posicionamento do Partido Socialista relativamente ao pós-eleições, mas não tenho nenhuma vontade de estar a fazer críticas, muito menos de caráter ou de atitude perante a vida e a política do meu camarada José Luís Carneiro, pelo qual tenho muito respeito. Legislativas e não vale responder-me que ela vale, vai perder. Quem sabe se vale sou eu, não é o Daniel. Não vale porque é uma fuga se manterá líder do Partido Socialista, se perder as eleições. Daniel, o Daniel diz que é uma fuga. Interpreta da forma que entender. Eu sou candidato à liderança do governo e, portanto, focado apenas num cenário que é o cenário de vitória. Não estou focado em mais nenhum. Portanto, é nesse cenário que eu estou a trabalhar todos os dias. Eu não estou a trabalhar no cenário de A, B, C, D. Não, estou a trabalhar no cenário da vitória. Muito obrigado, Pedro Nuno Santos. Muito obrigado, por ter aceitado este convite. E, portanto, podem ouvir a entrevista a José Luís Carneiro, que saiu simultaneamente a esta. Até já. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.